Eu sei que alguém vai talvez pegar assim, o Rodrigo tá falando mentira, porque na Bíblia está o quê? E João só descrevia que havia 2 ladrões ali com ele. Lucas adiciona algo a mais. Meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje eu quero trazer para você o vídeo do pastor Rodrigo Silva com Iago Martins, trazendo ali pontos diferentes sobre alguns textos da Bíblia. Está muito forte, acompanhe comigo, mas você não sai no final. Eu tenho aqui uma reflexão muito forte para trazer para você. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Estou gravando esse vídeo em consonância com meu amigo, meu irmão Iago, a respeito de algumas observações que ele fez da minha tese doutoral sobre o texto de Lucas 23:43. E quero deixar bem claro, sem nenhuma demagogia, Deus é testemunha da minha sinceridade, que eu fiquei muito feliz com a forma educada como ele colocou a discordância dele. O pastor Iago, ele começa a colocar, para quem não sabe, a problemática é o texto de Lucas 23:43, que na maioria absoluta das versões bíblicas, em português, inglês, alemão, traz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, tá certo? E aí os teólogos sistemáticos querem cada um puxar um texto para favorecer uma doutrina, ou da doutrina de você ir imediatamente para o céu, ou você, como é o caso dos adventistas e outros grupos, você ficar dormindo no pó da terra, aguardando a ressurreição. A diferença básica em termos de teologia sistemática é essa. É que ele diz assim: veja bem, quando Jesus diz, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, esse hoje é completamente dispensável. Esse hoje é redundante. Eu digo hoje. Para quê? Ele já está falando que é hoje, isso torna o hoje completamente dispensável. Eu concordaria com o pastor Iago se Jesus estivesse falando em português do século XXI, onde o pleonasmo é considerado um vício de linguagem. Mas na língua aramaica e hebraica, as línguas maternas de Jesus, e o grego do Novo Testamento é baseado nessas línguas, o pleonasmo, ou seja, a redundância, não é desnecessária. Pelo contrário, ela é uma ênfase muito importante. E a Bíblia está repleta de pleonasmos, de redundâncias, que, como eu falei, no nosso idioma seriam consideradas vícios de linguagem, mas na época de Jesus não. Por exemplo, Deuteronômio, que diz: porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus e que andes nos seus caminhos, te ordeno hoje. Veja, se era uma coisa dispensável no caso de Lucas, por que não foi dispensável no caso de Deuteronômio? Então, eu digo que aqui não é questão de escolher a tradução que convém à minha doutrina. É questão de ler o texto de acordo com o pensamento oriental que o produziu. Para quem não entende, eu vou explicar o que é a alta crítica de Wellhausen. Essa alta crítica, ela pega qualquer alteração no estilo de escrita do texto e já coloca a lupa e fala: isso aqui foi outro autor, isso aqui foi outro autor, isso aqui foi outro autor. Então, por exemplo, se o autor está escrevendo sempre assim: Pedro foi à casa, Pedro foi à casa, Pedro foi à casa, em determinado momento aparece assim: Pedro seguiu para casa. Ele falou: opa, o autor nunca escreve desse jeito, Pedro seguiu para casa. Isso aqui indica que tem um outro autor aqui que não aquele primeiro. Aí eles retalham a Bíblia em várias autorias. Eu não concordo com isso e o pastor Iago também não. Mas essa tese que nós não subscrevemos da alta crítica usa justamente esse argumento de pegar situações excepcionais como prova de que aquilo não foi escrito pelo mesmo autor. Ora, se o fato de haver 665 ocorrências de ditos no Novo Testamento e apenas 15 começam com o pronome, eu também posso pegar que esses 15 então são estranhos, anteriores. Tem uma notinha de rodapé aqui. Eu sei que alguém vai talvez pegar assim: o Rodrigo está falando mentira, porque na Bíblia está o quê? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas o pastor Iago pode confirmar para você, esse que não está no original grego. Quem colocou esse que aí foi o tradutor da Bíblia de Jerusalém, o tradutor da João Ferreira de Almeida, o tradutor das Bíblias modernas. O que é difícil, hoje mesmo eu recebi uma notícia muito triste da morte de um pastor muito querido que faleceu. E eu fico pensando, se esse pastor entra no paraíso antes da família e vê a família em qualquer provação, qualquer dificuldade aqui, como é que o paraíso vai ser paraíso, você sabendo que os seus estão sofrendo lá na terra? É difícil, né? Para mim, entrar no paraíso antes dos meus entes queridos, o paraíso vai deixar de ser paraíso. A melhor leitura do texto de Lucas sobre o ainda hoje estarás comigo no paraíso. Respeito os adventistas, eu tenho uma ruptura
até grande com a doutrina adventista, mas eu tenho muito carinho pelos adventistas. Por mais que o adventismo como corrente cristã seja uma corrente que eu não sigo, que eu não concordo, e espero que vocês tenham maturidade para saber lidar com isso. Então não vão usar esse vídeo para dar na cabeça de ninguém, não vão usar esse vídeo para dizer que eu destruí, destrocei, briguei, ou mandei indireta, ou o que é que seja, para ser ninguém. Até porque eu tenho muitíssimo respeito à figura de alguns adventistas que produzem conteúdo aqui no YouTube, principalmente pelo Rodrigo Silva, tá? Rodrigo Silva deve ser um dos maiores youtubers cristãos não só do Brasil, mas do mundo, cá entre nós. Faz um trabalho muito bom no YouTube. Quem sou eu? E João só descrevia que havia 2 ladrões ali com ele. Lucas adiciona algo a mais. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: "Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também." Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: "Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum." E acrescentou: "Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso." Qual é a grande polêmica nesse texto? A grande polêmica é muito simples. Para tentar explicar isso por outros meios. Alguns vão para a Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, para provar que em 21 textos lá o uso de semeron, de hoje, é semelhante ao de Lucas, o advérbio anteposto entre 2 verbos. A conclusão é que na maioria dos casos o advérbio modifica o verbo antecedente, favorecendo então a hipótese adventista. O que é importante salientar é que a prioridade da fórmula e de toda a sintaxe de um corpus tem prioridade sobre qualquer outro corpus quando o assunto é a interpretação. E o que encontramos em Lucas é uma fórmula muito bem estabelecida e um contexto de contrastes temporais muito claros. Somado a isso, nós precisamos estabelecer que não existe nenhuma regra sintática relacionada a semero e qual o verbo, se anterior ou posterior, ele deve se relacionar. Mas a teologia do texto também nos ajuda aqui. O homem resolve confiar em Jesus como seu rei. Jesus, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. A expressão "quando entrares" ou "quando vier" é a tradução de uma estrutura que consiste no verbo otan mais um verbo no aorista subjuntivo. No Evangelho de Lucas, há mais casos onde a estrutura otan mais verbo no subjuntivo ocorre. Desses casos, nós temos a maioria das ocorrências no aorista, só 6 no presente e um caso onde o verbo está no futuro. O subjuntivo convida o leitor a projetar uma realidade que é proposta por quem fala. E nisso há certo distanciamento da pessoa. O leitor tem que imaginar o que é que está sendo dito no subjuntivo. Essa realidade pode ser presente, futuro ou passada, a depender do contexto. Essa ideia de algo futuro é reforçada porque o criminoso se refere a entrar no reino como sinônimo de salvação. O que é que isso significa? Significa que o criminoso falava em um campo de possibilidade muito distante dele. O criminoso falava de uma entrada no reino, mas ele provavelmente não cria muito em si como alguém que poderia entrar naquele reino. Por isso que ele fala de um futuro usando um aspecto verbal de distanciamento. Ele não estava vendo o reino, ele não estava crente que podia entrar de fato naquele reino. E é por isso que aquilo que Jesus diz para ele é tão poderoso. Eis que eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não é no futuro, não é uma possibilidade, não é algo que está longe ou distante. A sua entrada no reino é agora, é hoje. O que faz com que esse texto seja tão bonito. Se o hoje, qualificando o amém legou, verdadeiramente te digo, faz com que aquele amém não tenha nenhum sentido real para o texto, quando o hoje qualifica o estarás, aí você tem um significado muito poderoso para aquela passagem. Aquele homem que olhou para o reino com algum distanciamento, em um futuro longínquo, ele é colocado naquele reino, naquele mesmo dia, ao lado de Cristo Jesus. Meus irmãos, e aí, o que vocês acharam aí dos comentários do pastor Rodrigo Silva e do Iago Martins? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, tá bom? Olha, muitos vão dizer assim: ah, será que a Bíblia foi alterada? Será que alguém acrescentou ou tirou alguma coisa da Bíblia? A própria palavra de Deus diz: ai daquele que acrescentar ou tirar uma vírgula que seja da Bíblia, da palavra de Deus. Olha, o Senhor Jesus Cristo, ele prometeu não apenas para o ladrão da cruz, ele prometeu para todo aquele que nele crê que esta pessoa teria ou terá
a vida eterna. Então, meus irmãos, olha, o mais importante é nós ficarmos com aquilo que está imbuído dentro do texto sagrado. E de repente você está assistindo esse vídeo, está aí cabisbaixo, né? Você não tem para onde ir, de repente você está com aquela pessoa que perdeu o rumo, perdeu a direção. Saiba que em Cristo nós temos a direção para a nossa vida e Ele nos prometeu, independente se vai ser amanhã ou se vai ser daqui a 2 anos, há uma promessa de vida eterna para a minha vida e para a tua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações para receber o novo conteúdo do canal. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no De Deus para você.